E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodrigo Azevedo, eu sou professor e programador e eventualmente eu compartilho um pouco de código aqui no YouTube para quem tem desejo de aprender um pouco mais sobre programação ou só tem curiosidade na área. E hoje a gente vai continuar o nosso projeto de tickets com o JavaScript, tá bom? Então, bora no vídeo. O que eu separei para a gente conversar aqui hoje, tá? Eu já deixei até alguma coisa pronta, porque eu quero mostrar hoje para vocês, como que a gente pode definir a mensagem de alerta em caso de erro, tá bom? Aquelas mensagens que quando a gente cadastra em algum formulário, aparece dizendo que deu algum erro, tá bom? Então, esse aqui é o nosso projeto, tá? Na parte de marcar tickets aqui, a gente tem esse formulário simples e o que eu quero? Que quando eu digite alguma coisa, apareça alguma mensagem de erro em caso de erro, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma tratativa apenas, que é o caso de quando eu tenho erro no endereço do meu endpoint, tá bom? Mas tem outras formas que a gente pode tratar também, e também precisa, tá? E para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar esse touch aqui do Bootstrap, tá? Que ele gera essas caixinhas aqui, ó, de mensagens, tá bom? Eu achei legal, achei bem, ficou bem bonita, tá? Então eu queria trazer aqui pra gente. Eu também vou utilizar algumas definições de cor de fundo, tá? De background e também alguns ícones. Tudo isso também tirado do próprio site do Bootstrap, tá bom? Basta copiar o SVG ou então a classe aqui que vai funcionar, tá bem? Então, bora lá para o código. Eu já deixei alguma coisa aqui pronta. Essa aqui é o nosso código de criar ticket, tá bom? E a gente tem isso aqui, ó. Eu só fiz algumas mudanças aqui, tá? Mas só para o código ficar mais certinho. Então, qual que é a ideia aqui? Depois que eu fizer uma requisição para o meu CreaTicket, né, eu vou fazer uma verificação do meu texto, né, do meu conteúdo, do meu endpoint, no caso lá no back-end. E se tiver algum erro, eu vou exibir, tá, aquele toast lá do Bootstrap e vou retornar -1. Isso aqui é só uma gambiarra para execução do código para aqui, tá? Senão ele continua e ele redireciona a página mesmo em caso de erro. Mas isso aí já fica até um gatilho para a gente ver outras formas da gente trabalhar, beleza? Então eu fiz basicamente isso, tá? Eu peguei a resposta da minha função e verifiquei se tem algum erro. Se tiver erro, eu exibo na tela, tá bom? E para a gente testar isso aqui, a gente precisa fazer isso aqui primeiro. Aqui eu preciso trocar o endereço do meu endpoint, tá? Lembrando, aqui eu só estou tratando o erro 404, tá? Mas tem outros erros que a gente precisa tratar também. Então, para testar, eu faço o seguinte, eu vou digitar meu nome, nome de um usuário qualquer e vou salvar. Aqui no canto aparece, ó, mensagem do sistema, erro ao cadastrar o ticket, beleza? E aí, se eu vim aqui no inspecionar, eu tinha colocado uma mensagem para a gente ver aqui na tela. Deixa eu ver. Aqui, deu falha aqui, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, aqui no meu criar ticket, se eu posso dar um console log aqui para a gente ver a mensagem que retorna lá do backend para a gente, tá bom? Eu posso fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso, bora ver o que ele retorna agora para a gente. Bora só confirmar aqui, ó. Eu tenho esses clientes aqui cadastrados, eu tenho 4. Eu vou tentar cadastrar o Rodrigo. Ó, ele deu erro, ele colocou aqui o recurso não foi encontrado e aqui eu não inseri, tá? Então nossa validação está funcionando. E de onde está vindo essa mensagem aqui? Está vindo lá dessa função CreaTicket, tá bom? Já deixei aberto aqui também. A única modificação que eu fiz aqui com relação ao código anterior do vídeo, dos vídeos anteriores, foi inserir o try-catch, tá bom? Inseri o try-catch aqui e coloquei essa condição. Todo o resto do código está totalmente igual ao que a gente já fez antes. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei um código para ele verificar se a requisição foi bem sucedida. Tá? Então, a partir dessa requisição fetch aqui para esse endpoint, eu informo o método, passo como parâmetro para o cabeçalho e também envio os dados no corpo da minha requisição. Isso aqui eu jogo para uma variável. Dependendo da resposta dessa variável aqui, eu vou ter retorno de sucesso ou de erro, tá bom? Então, quando eu coloco esse exclamação na frente, eu estou negando a minha resposta. Então, se foi erro, tá? Então, aqui, ó, esse conexão.q aqui é para dizer que foi tudo certo, né? Que foi tudo bem. Quando eu coloco o exclamação, eu estou querendo me referir ao erro, né? Então, se não foi tudo bem,
Aí eu vou entrar nessa condição. E aqui eu posso tratar diferentes tipos de erro, tá bom? Posso colocar aqui o 404, 403, posso ter uma validação para cada tipo de erro. Nesse aqui eu vou tratar o 404 e os demais são bem parecidos, tá? Então aqui ó, eu vou comparar. Se a conexão ponto status foi igual a 404, quer dizer que teve um erro de recurso, né? Quer dizer que foi um erro de endpoint. Alguma coisa ali que foi informada de maneira errada. No caso, a gente sabe que foi o endereço aqui, que eu coloquei um 5 aqui para a gente simular esse erro, tá bom? E aí ele vai retornar esse objeto lá para a função que chamou ele. Por isso que aqui naquela hora imprimiu, já até saiu, imprimiu aquela mensagem lá, porque eu retornei um objeto para a função que invocou ela, tá bom? Então isso aqui eu posso comentar, a gente já viu que está funcionando. E aí, ó, aqui eu posso tratar os outros erros também, tá bom? Eu coloquei aqui um erro genérico, e aí aqui não é o ideal, tá, pessoal? Não é o ideal eu estourar isso na tela, tá? Um through new erro. É sempre bom a gente tratar mais ou menos como a gente está fazendo aqui com JavaScript. Só reforçando que tem formas mais elegantes da gente tratar erro, tá bom? Se nós tivéssemos com uma aplicação orientação a objetos, a gente poderia criar classes para erros específicos, tá bom? E assim a gente conseguiria ter um controle maior do nosso código, beleza? E aí, se ele não der erro, ó, ele vai retornar a minha conexão, né, em JSON, que é o nosso objeto criado. E aí, então, só mais uma vez, para a gente confirmar que a gente não está conseguindo inserir, ó, eu vou enviar, está dando erro, ele não inseriu aqui, tá bom? E agora eu vou simular o caso de sucesso, que é quando o nosso endereço está totalmente funcional. Então, eu vou salvar aqui a nossa aplicação e vou voltar lá no front-end. Mais uma dica também, tá? Esse processo aqui de teste de front-end com back-end tem formas também mais eficazes de fazer, como, por exemplo, o Postman ou alguma outra ferramenta para trabalhar com testes de API, tá bom? Por que que eu gosto de fazer assim? Eu gosto de fazer assim porque eu consigo testar as duas coisas de uma vez só. Eu consigo testar tanto o envio do front-end para o back-end ali, quanto o retorno do back-end para o front-end, tá bom? Não é a forma mais eficaz, mas é uma forma como eu gosto de fazer, tá bom? Então fica como sugestão fazer assim, ou utilizar alguma ferramenta como o Postman. E aqui eu vou inserir novamente qualquer valor. Não estou trabalhando com validação de dados ainda. Ó, ele vai carregar aqui. Agora ele inseriu, né? Ele já inseriu aqui, ó. E a gente viu também que ele não exibiu mais aquela mensagem de erro, né? Porque o nosso endpoint agora está correto. E aí, em caso de correto, o que que acontece? Ele não entra aqui, né? Porque não deu erro. E ele redireciona a página. Ele não redirecionou aqui. Caramba, ele não redirecionou aqui. Bora ver aqui de novo aqui. Esse menos aqui depois eu vou mostrar como ele funciona. Não sei. Ele não redirecionou. Era para ele redirecionar depois que cadastrar para a página inicial. Vou colocar qualquer valor. Não, agora redirecionou. Acho que é só cache mesmo aqui. Então bora ver se ele salvou. Salvou, que eu tinha feito mais um aqui. Então aparentemente funcionou. E por que que eu coloquei esse return -1? Olha só. Se eu não coloco, por mais que dê erro aqui na minha requisição, o que que vai acontecer? Como eu estou trabalhando com funções assíncronas, então eu preciso de um tempo para ter a minha promise como resposta. Só que se eu faço isso, ó, ele, ele, ele não insere, mas ele redireciona para a página inicial. Tudo bem? Então, por isso que eu coloquei esse -1 aqui, essa gambiarra, só pelo seguinte. Essa gambi aqui, né? Para quando ele entrar e eu tiver um retorno, ele não fazer mais nada depois disso, tá bom? Então, quando a gente tem um retorno dentro da função, eu não consigo executar mais algo aqui. Por exemplo, se eu colocar um console log aqui, ó, vê que ele fica sombreado, né? Porque depois do return, return é a última coisa que deve ser feita dentro de uma função ou dentro de um código. Qualquer coisa depois de um return não é executado, tudo bem? Então, por isso que eu coloquei esse return -1 aqui, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser erro aqui, ó, só para eu saber que ele tem que matar a execução desse código aqui, tá bom? E aí a gente também pode confirmar que no nosso arquivo, no nosso banco de dados, os objetos estão sendo inseridos, tá bem?
E agora bora ver o funcionamento da nossa aplicação como está até agora, tá? Então, aqui no nosso Trello, a gente pode dizer que a gente conseguiu colocar uma mensagem de alerta em caso de erro, tá? E aí também a gente pode colocar uma mensagem de alerta em caso de sucesso ou qualquer outro tipo de erro que tem, tá bom? Então, só para a gente fixar aqui, né? Quais foram os passos que nós fizemos para a gente conseguir exibir isso na tela, tá? A gente fez a captura da resposta, que foi o quê? Foi justamente esse passo de pegar essa requisição e jogar para uma variável, tá bom? Eu já fiz aqui, né, já para deixar pronto, né? A gente inseriu o toast, né, que nada mais é do que copiar o HTML do meu toast lá na página que eu quero exibir, tá bom? Tudo isso aqui está lá na própria documentação do Bootstrap. Você pode ter acesso e é só copiar e colar para o seu projeto, que vai funcionar. Aí a gente cria o alerta para as mensagens de erro e trata os erros, que foi justamente o código que nós colocamos aqui dentro da função criaTicket, tá bom? Aqui dentro a gente pode tratar todo e qualquer tipo de erro que vá ser exibido no front-end, e essa é a melhor prática que deve ser seguida. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para entender aqui alguma coisinha do nosso projeto, tá ficando legal. Deixa eu fechar, olha aqui, ó. Ele já está também com aquela alteração lá que nós fizemos, ó, que ele está ficando azul, né? Ele já está contando todos os registros e também os próximos passos que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer mais opções de cadastro, né? Mais itens de menu e também zerar o total de tickets ali, que é uma funcionalidade bem legal que eu acho que vai ficar. Tá bom, galera? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer comentário para fazer, pode deixar aqui, ou então pode me procurar nas outras redes sociais que eu vou ter o maior prazer de ajudar. Beleza? Por hoje é isso aí. Um abraço. Tchau.